Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Yeshua, o amado da nossa alma, o Messias tão desejado, o Messias tão amado e aguardado, em breve ele virá nos buscar. E a nossa live dessa noite é uma live muito especial. É uma live onde falaremos sobre o arrebatamento da igreja. É uma live onde a nossa boca, a boca do servo de Deus, ele não pode cessar de falar Maranata. E antes eu quero agradecer a você que está aí na live. Eu quero agradecer a Deus por pessoas tão maravilhosas e queridas que estão aí na live nos acompanhando, pessoas amigas, pessoas queridas, amigos que torcem, que oram, intercessores, pessoas maravilhosas. Tem o Gleison que fará perguntas bem polêmicas. Pode fazer, meu filho, porque hoje na nossa live é o nosso querido amigo pastor Isaías Cordeiro. E eu daqui a pouquinho já estou chamando o pastor Isaías para poder estar conosco nessa live. Primeiramente, eu peço a Deus que ilumine a sua mente, tá? Ilumine a sua mente para o que nós iremos falar aqui neste lugar. Peço a Deus para que Ele dê a você tranquilidade, como é que eu posso dizer? Disponibilidade para entender o que está sendo dito. E discernimento pelo Espírito Santo de Deus para saber o que também está sendo dito. Nesse momento eu vou convidar o meu... Já tem um pedido de oração aqui, né? Cris, ora pela vida da minha vizinha. O filho dela faleceu hoje. Vamos estar orando pela sua vizinha sim, Raquel. Depois você coloca aí o nome dele. A gente vai estar orando sim. Tá bom? Eu vou convidar aqui então o pastor Isaías para nós iniciarmos a nossa live. Quer dizer, já começou, né, meus irmãos? Aí, o convite foi lançado. Agora vamos aguardar. A paz do Senhor. Vira a câmera. Isso aí. A paz do Senhor, pastor. Graça e paz, minha irmã. Tudo bom? Tudo ótimo. Beleza? Uma boa noite a todos. Tudo ótimo. Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel. Tem um irmão aí que está falando para fazer algumas perguntas. Eu acho que eu não vou conseguir visualizar as perguntas dele. Mas se o senhor visualizar as perguntas do irmão, aí o senhor olha e pode responder, tá bom? Mas, beleza. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos dando de estarmos falando um assunto tão relevante, tão gratificante, tão real aos nossos corações. Eu gostaria que o senhor se apresentasse nesse momento, o seu nome. Pode iniciar falando do seu curso também. Fique à vontade, tá, pastor Isaías? Pode se apresentar, por favor. Amém, graça e paz. Uma boa noite a todos aí que estão nessa live junto com a gente. Quero desde já agradecer a Deus, a nossa irmã diaconisa Cris, por nos dar essa oportunidade. É uma honra estar aqui sendo convidado para estar falando um pouco da escatologia, falando um pouco do reino dos céus, para a edificação de todos os nossos irmãos. O som tá bom aí, meu irmão? Tá direitinho, o som tá ótimo? O som tá ótimo, aqui
está tudo perfeito. Então, pela misericórdia do Senhor, esse quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor e conferencista Isaías Cordeiro. Estamos aqui em transição para em breve estar abrindo nosso ministério, Ministério MADF, Ministério Apologético em Defesa da Fé, né? Então, em breve estaremos aí, estamos só vendo o local direitinho, então estamos nessa transição, né? Sim, passamos sim. 27 anos do nosso ministério servindo, né, a outras lideranças, e Deus assim nos coube, nos dá essa oportunidade de, neste ano, estar abrindo o nosso próprio ministério para a honra e glória do nome do Senhor. E nós trabalhamos também como diretor e professor do Instituto Teológico CPTA, Conferência Profética Teológica Atualizada. Então, estamos aí nessa transição para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, pastor Isaías. Eu e o pastor Isaías congregamos um tempinho atrás na mesma igreja. Ali eu aprendi muito com o pastor Isaías, ele foi meu professor do cursinho básico de teologia, e foi maravilhoso. Foi professor da escola bíblica, aulas excepcionais, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Pastor, vamos começar as perguntinhas? Amém, amém. Vitória. Amém. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse a palavra arrebatamento, né? A etimologia desse termo, arrebatamento. Então, a etimologia desta palavra, arrebatamento, nós encontramos nos gregos. Aqueles que fizeram o curso teológico sabem que a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 línguas originais, que é o hebraico, o grego e o aramaico. Então, dentro do grego, esta palavra arrebatamento, a etimologia desta palavra, se encontra no grego chamado rapazo. No grego é chamado de rapazo, e do latim é chamado raptus, que significa tirar com força, arrancar com força. Então, essa é a origem da palavra arrebatamento, tirar com força. Assim como foi ali um rapto, assim como aconteceu com Enoque, e andou Enoque com Deus, está ali, se não me falha a memória, em Gênesis capítulo 5, e andou Enoque com Deus, e o Senhor o tomou para si. É uma possessão, é Deus tomando posse daquilo que é dele. Por isso que quer dizer arrancar com força, é tomar posse daquilo que é dele, que é a igreja do Senhor, sendo tomado posse por Deus que pertence a ele. Então, excelente. Aqui está a etimologia da palavra arrebatamento. Aleluia. Vamos lá. O que será o arrebatamento, pastor Isaías? Então, o arrebatamento, em segundo ponto, será a retirada da igreja da terra. A retirada da igreja da terra. Eu quero fazer aqui uma pequena consideração dentro desse... para a gente entender, de fato, o Apocalipse, para a gente interpretar o Apocalipse corretamente, nós precisamos anotar aí 3 pontos. Se a nossa diaconisa puder estar lendo esses textos, 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32. Porque enquanto a irmã procura, eu vou falando aqui. Porque para entender o Apocalipse, nós temos que entender que as profecias da Bíblia, a Bíblia, ela tem profecias para 3 classes de pessoas. A Bíblia tem profecia para 3 classes de pessoas. E para interpretar corretamente a escatologia, há uma necessidade de saber dividir essas profecias para essas 3 classes de pessoas, senão você não consegue fazer uma exegese correta do texto. Exegese significa extrair do texto o seu real sentido. Uma simplicidade de palavra é extrair do texto, o original do texto, o que o texto quer dizer. Então, lê aí para mim 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, primeira coisa, nós temos que entender que a Bíblia tem profecia.
para Israel, para os gentios e para a igreja. Deus separa o mundo nessas três classes aí. Deus separa o mundo nessas três classes. Gentios, que é os gregos aí, os gregos representam os gentios, que é os povos não judeus, que judeu é judeu. Judeu é judeu, gentil é gentil e igreja é igreja. Então Deus separa aí esses três povos no mundo, essas três classes de pessoas dividem Israel, igreja e gentios. Então na Bíblia tem profecia para essas três classes de pessoas. Eu separei aqui, porque o tempo é curto, então eu separei para cada classe de pessoas, eu separei um texto bíblico. Para Israel, abra aí em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Aí é profecia para Israel. Tirar minha marcação aqui, deixa eu tirar. E este evangelho, 24, 14, né? Sim. Deixa eu ver se está certinho aqui. Isso, é esse mesmo, esse texto mesmo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Então, essa aí é uma profecia para Israel. Que as pessoas, porque as pessoas, quando lê a Bíblia, ela pensa que tudo é para a igreja. Tudo é igreja, 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 e não é. Se ela pensar que for tudo para a igreja, ela não consegue fazer uma exegese correta do texto. Uhum. Existem três evangelhos, né? Aqueles que estão na live aí, pode ir anotando. Existem três evangelhos. O evangelho da graça, pregado pela igreja, vou repetir. O evangelho da graça, pregado pela igreja. O evangelho do reino, pregado por Israel, que é esse aí, de 24, 14 de Mateus. O evangelho do reino, pregado por Israel. E o evangelho eterno, pregado por três anjos lá no Apocalipse. Vai lá no Apocalipse que você vai ver que três anjos voam nos céus falando adore a Deus e não a besta. Sim. Então existem esses três evangelhos. Na verdade, temos que entender o seguinte, que a pessoa fala, são três evangelhos, é só uma forma didática de falar. Por quê? É um evangelho só, com três linguagens. Porque quando muda o público, muda-se a linguagem. Então é um evangelho só pregado para três classes de pessoas, que é o evangelho do reino, pregado por Israel, o evangelho da graça, pregado pela igreja, e o evangelho eterno, pregado pelos anjos. Beleza? Então, excelente. Então já demos aí o versículo que mostra a profecia para Israel. Então, quem vai pregar o evangelho do reino aos quatro cantos da terra não é a igreja, é Israel. Entendi. Israel. Ótimo. Pessoal, anota aí, agora, pessoal. Isso é uma aula, hein? É uma aula. Isso é uma aula. E agora vamos falar do texto que fala dos gentios. Sim. Lucas capítulo 21, versículo 24. Lucas 21, está marcado em 21, 24. Que fala da profecia dos gentios. 21, 24. É. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Tá vendo aí como é que é a profecia? E só fazendo uma pequena observação aí, esse tempo dos gentios aí é o tempo aonde a igreja do Senhor está pregando o evangelho corpo a corpo. Aonde a igreja está pregando para os gentios. Certo? Sim. Por quê? Porque para virar igreja tem que se converter a Cristo. Então, quando o gentil é pregado pela igreja, pelo evangelho da graça, e se converte, ele passa de gentil para a igreja. Para a igreja. A igreja.
Então, quando que esse tempo do gentio vai terminar? É quando o evangelho da graça terminar. É a parábola das 10 virgens, quando a porta da graça se fechar. Amo. A porta da graça vai se fechar ali. Isso ali é uma figura da porta da graça se fechando. Entendeu? Então, esse é o tempo dos gentios. Aonde Deus vai parar de falar individualmente uma mensagem, que a igreja é corpo a corpo. O evangelho do reino é pregado para nações. Já mudou. Já não é corpo a corpo, já não é um a um. Aí já é nações. Sim. Entendeu? Então, quando fala do evangelho do reino, já é Deus já querendo algo apressado. Já passou do evangelho da graça, que prega para um a um, para agora é para nações. Que quanto mais está próximo à vinda do Senhor, o negócio tem que acelerar. Então, quando a igreja quando a igreja sair da terra, o evangelho não vai ser mais assim, corpo a corpo, um a um. Já vai ser nações. Deus já vai trabalhar com nações e não individualmente. Entendeu? Então, aí está o versículo do evangelho da graça pregado para os gentios. Então, aí está a profecia para os gentios. Amém, pastor. Vamos para a próxima pergunta? Tem o terceiro agora, o terceiro versículo, que agora é para a igreja. Eu falei de Israel, falei do versículo da profecia dos gentios, agora eu vou falar da profecia da igreja. A igreja. Vamos anotar aqui, pastor. Estou anotando tudo aqui. Anota aí. Pode falar. Então, só repetindo, recapitulando, na Bíblia, para se interpretar a escatologia certa, você tem que entender que há 3 tipos de profecias, para 3 classes de pessoas. Primeiro, para Israel, que está em Mateus 24, 14. Segundo, para os gentios, que está em Lucas 21, 24. E agora nós vamos falar da profecia para a igreja, que está em 1 Tessalonicenses 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é isso aí. Então esse aí é o arrebatamento da igreja, aonde junto com aqueles que já morreram, né? Por que aí tem que se ajuntar todos, esperar os mortos ressuscitar? Porque uma importância da teologia, anotar aí, não existe corpos de Cristo. Existe o corpo de Cristo, artigo definido. É o corpo. A Bíblia não fala os corpos de Cristo espalhados pelo mundo, não. É o corpo de Cristo. Então, para se encontrar com Jesus nos ares, tem que se unir tudo, tem que chegar todo mundo junto. Não vai chegar ninguém atrasado. Não vai chegar a igreja, os vivos, vai chegar na frente, os mortos vai chegar depois, não. Por isso que a gente não vamos anteceder aos que dormem, os que estão mortos. Entendeu? Entendi. E uma observação, já que a gente está tratando de teologia aqui, uma observação, o porquê que a Bíblia, isso é pérola que eu vou lançar agora. Olha. O porquê que a Bíblia não chama o crente que morreu. Pode ler a Bíblia que não fala está morto. Não, fala dorme no Senhor. Porque morte é sinônimo de pecado. A palavra morte é sinônimo de pecado. Então a Bíblia não chama aqueles que passaram para o Senhor de morto. Chama de dormindo, está dormindo. Porque a palavra pecado não se aplica à igreja. Os santos que morreram não se aplica a palavra morte, porque morte significa pecado. Sim, excelente. Beleza? Então fechamos aí a segunda pergunta, né? Isso, a segunda. A terceira, posso perguntar? Pode.
E qual o propósito do arrebatamento? Então, o propósito do arrebatamento são dois, né? Assim, de mais relevância são dois, que é para a igreja receber o galardão. Sim. Primeiro, o arrebatamento é o propósito da igreja receber o galardão. Eu vou falar três, vou começar na ordem. O primeiro é a igreja receber o corpo glorificado. Bota na ordem aí. Vamos na ordem. Tá. Primeiro motivo do arrebatamento da igreja é para que a igreja receba o corpo glorificado. Sim. Corpo glorificado. Ali, anota aí, meu povo. Ali onde a Bíblia fala lá sobre Romanos 16, 20, que diz: o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Ali Aleluia. significa quando a igreja estiver com o corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. A igreja com o corpo glorificado vai poder vencer o diabo. Aleluia. Definitivamente. Amém. Então, primeiro, é para que a igreja tenha o corpo glorificado. Sim. Segundo, para a igreja receber os galardões. Amém. Estamos aguardando por esse momento. E o terceiro motivo é para a grande ceia do Senhor. A igreja participar da grande ceia que Jesus disse aos seus discípulos na última ceia. Agora eu só vou retornar a tomar ceia convosco só naquele grande dia. Jesus estava falando desse grande dia. Coisa linda, glória a Deus. Maranata. E para embasar aí os textos bíblicos desses 1 Coríntios capítulo 3, vai falar do galardão. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3, do 12 a 15. Ah, sim. É para ler, pastor? Pode ler, por favor. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, uma coisa que nós, pelos anos, pela misericórdia do Senhor, esses 27 anos a 28 que temos de estrada, ouvindo a palavra de Deus, ministrando e ouvindo, sim. Nós temos que desmistificar aqui algumas pregações que foram pregadas, dizendo que quando a igreja chegar no tribunal de Cristo, nós temos que dividir tribunal de Cristo com juízo final. São duas coisas diferentes. Tribunal de Cristo e juízo final. No grego é chamado até de bema. Bema. A palavra tribunal é chamado de bema. O tribunal de Cristo no grego. Então, tem que saber a diferença de tribunal de Cristo para juízo final. Olha aí. Tribunal de Cristo, a igreja não está indo para ser julgada. Que a gente via muitas pregações dizendo que chegando lá, Deus vai abrir um telão, vai mostrar os nossos pecados. Nada disso. Não, nada disso. Olha, A igreja que foi arrebatada está sendo arrebatada para salvação. Não existe condenação mais. Não tem mais condenação. Foi arrebatado, está salvo. Tá? Entendi. Não confundir salvação com galardão. Entendeu? E nem juízo final com o tribunal de Cristo. A igreja de Cristo já foi julgada na terra. A Bíblia diz que nós somos os primeiros a ser julgados. Se a igreja
é julgado, aqui é o primeiro a ser julgado, aonde aparecerá o ímpio e o pecador. Então, aonde que nós estamos sendo julgados? Em cada pregação que a igreja ouve na terra, na igreja, ela já está sendo julgada por Cristo e preparada para o arrebatamento da igreja. Então, o tribunal de Cristo não é para condenação, é para receber galardão. E cada um vai receber o galardão conforme fizer a sua obra aqui na terra. Perceba que o texto bíblico chega até a dizer aí nesse texto aí, que tem um que a obra foi salva pelo fogo. Ele não teve obra nenhuma, não fez nada, mas foi salvo pelo fogo. Quer dizer, pela misericórdia de Deus. Verdade, meu Deus. Entendeu? Então, esse aí é o galardão. O propósito do arrebatamento, né, primeiro, é o corpo glorificado, segundo, é receber os galardões. Sim, anotadinho aqui. Agora vamos para a grande ceia, está lá em Apocalipse 19, 17. E vi o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Bem? Não, vamos ver aqui. É 19, 17? 19, Apocalipse 19, 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: não, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Não, não é isso, não. Mas eu anotei, vou achar aqui rapidamente. É 19:7, perdão, 19:7. 19:7. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Tá vendo aí? Então, vindo a ceia, a boda do Cordeiro, porque a sua esposa já se aprontou. Falando nisso, existe uma observação sobre que algumas Bíblias colocam a igreja como noiva. Uma grande observação teológica. Sim. Coloca a igreja como noiva. Mas a igreja não é noiva. A igreja já é esposa. A igreja não é noiva de Cristo. A igreja é esposa. Porque nós não podemos olhar o casamento da igreja com o casamento ocidental, e sim oriental. Entendeu? Isso aí é uma observação muito grande que tem que ser feita. Porque Jesus já casou, é o casamento, nós temos que olhar pela perspectiva do casamento judaico, que é oriental e não ocidental. A igreja já é esposa, ok? Porque se casa primeiro para depois levar a esposa para casa. No casamento judaico, eles casavam, aí o marido ia preparar a casa para depois buscar, né? Faria ali a cerimônia, né? Que durava 7 dias, mas já estava casado. Por isso que José queria deixar Maria ali em secreto. Porque se de fato ela tivesse relacionado com outro homem, seria como adultério. Entendeu? Sim. Ela já estava casada com José. E Jesus, quando veio, ele casou com a igreja, como foi o casamento judaico, e disse em João 14: eu irei preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa grande ceia só vai ser a cerimônia do casamento. Porque Cristo já casou com a igreja aqui na terra, quando ele desceu aqui. Exatamente. Perfeito. Deixa eu agora pegar aqui meu caso. Eu estou anotando tanta coisinha aqui. Eu estou procurando onde eu coloquei minhas perguntinhas. Acho que achei.
ver se eu acho aqui onde eu coloquei minhas perguntas. Ao vivo, gente. Nós estamos ao vivo. E eu não sei onde eu Prepara aí, coloquei. irmãos, preparem as suas perguntas aí. Achei. Pastor, vamos lá. Posso para a próxima pergunta? Sim, a última, só o último texto rapidinho para você ler. Leia aí Cantares. Cantares 2:4. Que fala da grande ceia. Isso é uma projeção profética, falando, apontando para a grande ceia. Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui. Cantares Eu tinha marcado. 2:4. Achei. 2:4. Vamos lá? Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Isso está falando da ceia, da grande ceia que é a igreja, a boda do Cordeiro. Sim. Então, esse é o texto da grande ceia, a boda do Cordeiro. Beleza? Beleza. Então, já falamos aí do propósito do arrebatamento. Exatamente. Pastor, quem participará do arrebatamento? Então, quem vai participar do arrebatamento são somente os crentes vencedores. Aleluia. Os crentes vencedores, e temos as bases bíblicas aí. Vamos lá em Apocalipse, ainda bem que está tudo em Apocalipse, as referências. Os crentes vencedores. Apocalipse 2:7. A primeira referência. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha isso. Essa é a promessa para os vencedores. Só será arrebatado quem for os vencedores. Vamos para o próximo texto, para a gente ganhar tempo. Versículo 11. Do capítulo 2. Lemos o 7, agora vamos ler o 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, sempre o texto vai usar a palavra o que vencer. Então, são os crentes vencedores. Depois nós vamos falar dos crentes que não venceram. Versículo 17, do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome, olha. Vendo? Então, é só para os vencedores. Vamos lá agora. Capítulo 3, versículo 5 do Apocalipse. 3, versículo 5. Que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, o arrebatamento será para os crentes vencedores. Versículo 12. Você leu 3:5. Versículo 3:5. Você leu 3:5. O primeiro foi 3:5. 3:5. Agora é o 2. Vê se você leu 3:5. Não, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então, é isso aí. Então, versículo 12 agora. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Então, aqueles que estão com a Bíblia na mão, grifa ao que vencer em todos esses textos bíblicos, porque o arrebatamento será para os crentes vencedores. Encerrando com o versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Beleza? Então, está aí a nossa resposta da nossa quarta pergunta. Vamos para a quinta. Sim. O Gleide está fazendo a pergunta aí que nós também vamos fazer, tá, Gleide? Só espera um pouquinho, um minutinho, a gente vai chegar nessa pergunta aí. Pastor, existem sinais para o arrebatamento? Sim, existem sinais e nós vamos pontuar sobre isso. Leia aí para mim sobre os sinais do arrebatamento que está em Mateus 24, do 4 a 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, do versículo 4 a 8. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis, versículo 6, é para ler? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Do 4 ao versículo 8. Do 4 ao 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então não é o fim, é só o princípio das dores. Aí estão os sinais, mas nós devemos fazer uma observação aqui dentro dessa questão. A igreja não vive de sinais. A igreja vive pela fé. Ela vive pelaquilo que ouve, não pelaquilo que vê. Pregação é para a igreja, sinais é para Israel. Nota isso aí que é muito importante. Muito. Não vive pelos sinais, sim pela fé. Pela fé da pregação da palavra de Deus. Da pregação. Excelente. Porque a igreja tem que obedecer o ídolo do Senhor, a pregação. Lembra que quando Jesus estava subindo, sendo assunto aos céus, os seus discípulos ficou olhando para cima. Sim. E Jesus disse, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, subiu, da mesma forma ele há de descer. O que nós temos visto hoje é muitos sinais que estão acontecendo e está havendo muitas pregações aterrorizantes. Sim, aterrorizando a igreja. Tanto está escrito aí, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. A igreja não pode viver assustada. Verdade. Eles estão trazendo uma mensagem. E pode ver que Paulo, quando fala do Apocalipse, ele fala dizendo assim, para que não entristeçais vossos corações, para que não ficais preocupados com aqueles que dormem. Então, nós estamos vendo muitas pregações aí aterrorizantes. Aterrorizando a igreja. Enquanto a gente tem que acalmar a igreja, não aterrorizar a igreja. A igreja não vive de sinais. A igreja vive da pregação do evangelho. Que é a importância para esse grande dia. Porque quem vive de sinal é Israel. Israel chegou para Jesus e disse assim, mostra-nos um sinal.
Jesus falou, não será dado outro sinal a não ser geração incrédula e adúltera. Não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O que é o sinal do profeta Jonas? É a pregação do evangelho. Então, Israel vive de sinal e a igreja vive da pregação do evangelho. Perfeito, pastor. Perfeito, pastor, perfeito. Excelente. Estou aqui escrevendo, anotando tudo. Então, hoje, esses sinais a gente conhece como dores de parto. Quanto mais vai chegando a volta de Cristo, a igreja vai sentindo ânsia de dar à luz. As dores de parto. E só aguenta essas dores, só vai aguentar essas dores quem tem intimidade com Cristo. Pastor. Intimidade com Cristo. Tremendo, 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 tremendo. Ela é, como é que eu posso dizer? É um pilar. Ela é um dos pilares da nossa aproximação para essa vinda, né? A vinda, para a gente poder aguardar alguma coisa, a gente precisa estar preparado. A intimidade é um passo para esse preparo. Sim, a intimidade que vai fazer com que o azeite ali é intimidade, o azeite das virgens é intimidade com Cristo. Não adianta a pessoa ter dons, ter talento, não ter intimidade. A Bíblia diz, chegaram diante de Jesus e disseram, mestre, em teu nome expulsamos demônios, falamos em língua, operamos milagres. O Senhor falou assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. No original a palavra ali, não conheço, eu nunca tive intimidade com você. O original está dizendo, eu nunca tive intimidade contigo, eu nunca me tornei um com você. Então tem muitas pessoas aí fazendo a obra de Deus sem o dono da obra. Meu Deus! É verdade, pastor. Anota aí. Tem muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem o dono da obra. Maranata, Maranata. Entende? Então, esse aí é o sinal. Haverá os sinais? Haverá. Mas a igreja não vive de sinal, a igreja vive da pregação do evangelho, aguardando Jesus. Por isso, perceba que o texto diz que o engano será pelas vistas, pelos olhos. Aquele que diz, vá que Jesus está no deserto, vá que eu estou nos montes, vá, não des ouvido, o reino dos céus está em vós. Então, a intimidade está dentro de você. Então, os crentes, para ser arrebatado e se encontrar com o Senhor, precisa ter intimidade. Não é pelaquilo que se vê no externo, mas aquilo que tem como relacionamento no interno com ele. Amém, pastor? O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação? É uma das perguntas do irmão aí. Sim, com certeza. Então, o irmão que estava aguardando a pergunta, está aí a resposta. Para me dar essa resposta, nós temos que entender que dentro da sistematização da teologia, por quê? Você sabe que se você for falar de salvação, o estudo da salvação dentro da Bíblia está espalhado. Então aí que entrou os teólogos que sistematizaram os assuntos. O que é sistematizar? É colocar o assunto em ordem. Então esses teólogos que colocaram, entendeu? Então, esses teólogos que colocaram, sistematizaram as doutrinas bíblicas, que são 10,
que vai de bibliologia a escatologia. São 10 doutrinas básicas, fundamentais, que toda igreja precisa ter. Eu quero até dizer aqui que a igreja que desconhece esses 10 assuntos não tem como ser considerada igreja. É uma bênção. Não tem como. Simplesmente abre e fecha de porta de igreja. Qualquer instituição que se denominar igreja, ela precisa ter o conhecimento dessas 10 doutrinas. Tem que ter, não tem como. Essas 10 doutrinas vai autenticar essa igreja, que vai de bibliologia a escatologia. Se a igreja que abrir as portas, a organização que abrir as portas, e desconhecer essas 10 doutrinas, não pode ser nem considerada como igreja. Não sei como que é forte. Entendeu? Então vamos lá, dentro da pergunta. Então esses teólogos que sistematizaram as doutrinas da Bíblia, existem muitas linhas teológicas. Eu já quero deixar bem claro que independente se tiver alguém aí na live ou for assistir depois, que for de uma linha teológica diferente, isso não difere em nada. Isso não faz ninguém perder a salvação ou ganhar. Simplesmente são linhas teológicas. Existe a linha que eu ensino, que é a linha da maioria das Assembleias de Deus e da linha pentecostal, você que quiser anotar, é a linha da doutrina arminiana. Arminiana. Que é a linha chamada de pré-tribulacionismo. Sim. Essa é a linha. Então, essa linha ensina pré-tribulacionismo, ensina que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E existem os tribulacionistas. Os tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar na grande tribulação. Existe para mais de 10 linhas teológicas pequenas, então vamos falar dessas duas bem tradicionais, que é o tribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Então, nós pregamos o pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E para não ficar só nas nossas palavras, porque é o texto bíblico que tem que embasar isso, então nós vamos para esse texto bíblico. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, uma observação, se você tiver com a Bíblia aí e quiser grifar uma observação dentro da gramática do texto, perceba que o texto não diz na hora, o texto diz da hora. Dá. Não é na hora, é da hora. Que na é dentro de, da é fora de. Entendeu? Então, vai ser salva da grande tribulação. Então, a resposta aí para o meu amado, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E vamos, além dessa observação da hora e na hora, né? Da hora significa antes, fora de. Excelente. E vamos para o próximo texto que aprova isso, que é 1 Tessalonicenses 5:9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não nos destinou para a ira. A grande tribulação é a grande vingança de Jacó. A Bíblia diz lá, a grande vingança do dia de Jacó.
quem poderá subsistir? Então Deus não nos destinou para essa ira. A grande tribulação é as taças de Deus, que Deus vai derramar as taças, vai abrir, vai tocar as trombetas, vai abrir o selo. Então isso aí é o período da ira de Deus. Então está bem claro aí que Deus não nos destinou para a sua ira, mas para a salvação. Glória a Deus, aleluia. Existe mais textos bíblicos, mais textos bíblicos, mas não tem como a gente abordar tudo isso. Vamos para a última pergunta, pastor? Sim. Como nos prepararmos para esse grande dia do arrebatamento? Então vamos ver aí, o preparo está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Do 25 ao 27? É. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, é isso aí. É a intimidade da noiva com o noivo. Aleluia. Glória a Deus. A intimidade é o preparo. O preparo, a intimidade, para ficar bem, a intimidade da esposa com o esposo. Porque a igreja já é esposa. Verdade. Por isso que o azeite significa ali a intimidade da igreja com o Espírito Santo. No mesmo tempo que a igreja está em comunhão com o Espírito Santo, está em intimidade com Cristo. Que quem faz essa aliança é o Espírito Santo, da intimidade da esposa para com o esposo. Lembra que ali, quem faz a ligação entre Isaac e Rebeca é quem? Eliezer, que é a representatividade do Espírito Santo. É ele que faz o encontro. É ele que vai levar a igreja, aos ares. Sim. Vai arrebatar a igreja para se encontrar com Cristo. Então, qual é esse preparo? O maior preparo não são as obras. Entenda isso. Sei que é muito difícil o que eu vou falar aqui, mas a intimidade com Cristo não é o trabalho, é a intimidade. Olha aí, gente. Anota isso, porque as pessoas estão pensando que a salvação está no trabalho deles. Meu Deus. Trabalhar para Cristo, todo mundo trabalha igual Marta. A igreja que não tem intimidade com Cristo é comparada com Marta. Faz muito trabalho, faz muito serviço, mas não tem intimidade. Meu Deus, é verdade. Foi o que Jesus disse para Marta. Marta, tu não está reconhecendo. Maria escolheu a melhor parte, a qual não vai ser tirada. Glória a Deus. Então, a igreja, existe a diferença entre a igreja Marta e a igreja Maria. A igreja Maria é essa que é a igreja do preparo. Marta é a igreja Maria. A igreja do preparo. Aleluia, pastor. A igreja da intimidade. Não adianta fazer grandes trabalhos para Deus. É preciso fazer com Deus. Não adianta... Marta estava fazendo para Jesus, estava servindo Jesus. Mas não adianta fazer para ele sem ele. Verdade. Tremendo, pastor. Entendeu? Então, assim, nós estamos abordando, assim, no raso, né, esse assunto, né, que é aí a nossa última pergunta, que está aí sobre como nos prepararmos para o arrebatamento. É se preocupar mais com o relacionamento com ele do que o trabalho para ele. Glória a Deus. Amém, pastor. Pastor,
essa live vai ficar gravada. Tem um irmão fazendo a pergunta aí, então a gente não vai ter como responder para o irmão, porque a gente só tem 5 minutos para terminar a live. E antes de terminar essa live, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, para a gente poder fechar a live. Tem uns 5 minutos para a gente poder fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo e a gente poder terminar a live. Eu vou deixar gravado e vamos, de repente, pastor, para a segunda parte, gravar a segunda parte. O senhor pode orar, com pastor? Certeza. Amém. Sim, com certeza. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, porque nunca saímos da Tua presença. A cada dia estamos em intimidade contigo. Queremos glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito até o dia de hoje, nos abençoando rica e abundantemente. Meu Pai, abençoa todos que estão nessa live, aqueles que irão após assistir, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los para a honra e para a glória do Teu nome, abrir o entendimento, que eles possam cumprir como a Tua palavra, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas a igreja será arrebatada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. De olhos acontecerá no piscar de olhos. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Muito obrigada, pastor. Um grande beijo na sua esposa. Amém. A gente possa se encontrar aí em várias, em alguns momentos, estar com o Senhor novamente. Obrigada a todos que participaram da live. Obrigada, meu irmão, pela pergunta. Mas, de repente, o pastor, ele pode te responder no message, né? Me chama aí no privado. Eu vou deixar no WhatsApp aí, vocês podem continuar as perguntas no WhatsApp. Deixa tudo aí, pastor, tá bom. Obrigada a todos, Deus abençoe. Até a próxima live, se Jesus permitir. A paz, pastor, foi um prazer. Amém. Prazer é meu. Tchau.